Quando você vai buscar material para estudar, né? Você vai você vai encontrar bastante material sobre como que o preço se comporta e, em contraparte, você vai encontrar também materiais de como a força se comporta. Uma é análise técnica, gráfica, uma é análise de fluxo. A gente, eu e o Fernão, desde as antigas, entendendo que as duas eram importantes e não dá para ficar uma sem a outra, saímos daquela guerra de o que é melhor, é uma ou a outra. Saímos dessa dualidade e pensamos, cara, para a gente conseguir fazer o que a gente precisa dos dois. Por isso que nós criamos o fluxo no gráfico, por isso que nós criamos a fluxografia. Quando você vai buscar sobre um conhecimento na análise técnica de como funciona o preço, você vai ver muito desenho assim, de preços, né, trabalhando ou em tendência de alta, ou sem definição clara de lado, que é uma lateralização, de modo que para ser uma tendência de alta tem que ter fundos acima de fundos e topos acima de topos. Quando você não tem essa característica, logo não é uma tendência. Ou você vai encontrar movimentos de tendência de baixa. Esse é um ponto de vista para você pensar em como que o preço se comporta. Preço no mercado financeiro é uma troca de intenções. E essa troca de intenções, você nunca sabe o que um banco tem de demanda. Então, pode ser que em determinado dia, por algum motivo econômico mais forte ou não, uma demanda seja mais forte que outra, surja ali alguma necessidade maior no mercado financeiro, de modo que deixa esses dados inteiros dissipados. Então, o primeiro passo para você começar a entender um dado, para você começar a entender um preço, é deixar eles mais organizados. Então, por isso que existe as figuras, por isso que existe as probabilidades de tendência, por isso que existe as médias, por isso que existe essa tentativa de compactar algo. Beleza, aqui a gente para um pouco do ponto de vista de análise técnica e vai ali para análise de fluxo agora. Na análise de fluxo, tem uma perspectiva de entender o que causa esse movimento, né? Não só o comportamento do preço, mas também por que ele sobe, por que ele desce. E aí você tem uma percepção maior de como que há esse deslocamento. E o que faz o mercado se deslocar? São as agressões, são os consumos de ofertas que existe no mercado. Então tem muita oferta aqui, e aí existe uma demanda que captura essa oferta, logo acaba o que tinha naquela prateleira em oferta e o mercado vai buscar para outra. É como se você fosse numa barraca de feira, comprasse todas as laranjas e aí para você ter mais laranjas você precisa ir para a barraca do lado. Cada barraca que você anda é um preço que se desloca. Vai do 5.050 por 5.051, certo? Esse é o que faz o preço se deslocar de um ponto para o outro. Por mais que você quer comprar laranjas em determinadas barracas, vai ter uma barraca lá que você compra tudo que ele tem. Depois que você comprou tudo que ele tem, ele ainda tem uma reposição, ele tem uma Kombi lá atrás com mais laranja e repõe tudo ali na prateleira para você. Aí você compra tudo, aí ele repõe tudo ali na prateleira para você. Aí você compra tudo, ele repõe tudo ali na prateleira para você. E você não consegue ir para a barraca do lado, porque aquele vendedor ali ele tem quantidade suficiente para uma demanda gigantesca. Então é um exemplo simplificado que eu estou passando aqui, mas é um exemplo muito importante, porque quando você começa a olhar para o mercado com menos mistério e mais matemática, e mais explicações, e entender o porquê das negociações, você começa a ter mais consciência do preço que você está negociando, por que você está negociando aquele preço e tudo mais. Então, o que acontece, né? Acontece o seguinte, o preço ele acaba andando por um excesso de agressão e quando você tem muita reposição aqui, você tem oferta em excesso e não consegue ir para o próximo nível, ele volta a cair, porque a oferta nesse momento fica muito maior que a demanda, logo o excesso da oferta acaba mandando no mercado. E aí quando a gente tem um movimento de volta aqui.
Dentro do fluxo, esse pequeno movimento aqui, ó, o preço está subindo e começa a voltar, é chamado de absorção. O que é a absorção? É assim, o preço está subindo naturalmente aqui com uma demanda nessa intensidade. Começa a ter muita venda contra esse ponto. Se você olhar em ferramentas comuns e antigas, como, por exemplo, o Volumetric Price, ele vai trazer uma percepção para você de volume nessa área aqui. Quando tem esse efeito, gera aqui um conflito de forças. Era a força que estava subindo contra venda que começou a vender aqui. Logo, isso aqui, esse conflito, ele é refletido no mercado financeiro em volume de negociação no mesmo nível de preço. Todas as vezes que o preço está subindo e você identificar volume a mais do que você estava vendo antes, existe a possibilidade do preço cair na sequência. Quando você vai operar uma análise de fluxo raiz, você vai usar muito isso, né? A absorção em áreas de volume. Por quê? Porque quando tem volume, existe chance de inversão. E como que a gente consegue refletir isso nas ferramentas? Aqui na ferramenta FPLM, a gente tem a linha dele aqui, ó, verde, que junto com essa linha verde acompanha essa linha azul em círculo aqui, ó, que é a linha do Shark, que é essa linha aqui, ó, mais curvadinha, tá vendo? O que ela representa pra gente? Ela representa assim, ó, tem força de compra, força de compra, força de compra, força de compra. Quando faz esse amarelinho aqui, está mostrando para a gente que essa força de compra ela está ficando fraca e a gente chama esse amarelinho aqui de post-it, né? Essa marcaçãozinha aqui. Essa marcaçãozinha ela é preciosa para a gente, porque lembra que eu falei que se você pegar um preço e começar a analisar volume e tentar entender que está tendo um conflito de força, desse conflito de força o preço pode pegar para cair, é isso que está acontecendo aqui. Esse amarelinho aqui, ó, tá marcando onde que foi esse conflito, é como se ele tivesse aqui, ó. E a partir daqui pode existir uma troca de bastão aqui. Você tem a compra ganhando, depois a venda ganhando. Por que que a gente gosta de visualizar assim? Porque se você olhar só o preço puro, fica difícil de você identificar isso. Porque como que você vai identificar uma quantidade no olho ali de que é muito ou que é pouco? Então a própria ferramenta ela já faz essa comparação para a gente perante o que está acontecendo no mercado e deixa esse equilíbrio aqui.